Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Louvamos a Deus por Ele nos conceder mais este dia de vida e estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para o Dirceu Pinheiro da Silva, é de Ourinhos, está completando hoje mais um ano de vida, que Deus o abençoe. Silvia Helena é de Cambuí, Minas Gerais. Maria de Jesus é de Vitória no Espírito Santo, pede orações em seu favor, está em depressão, ansiedade. Marineide Sacramento é de Salvador, na Bahia, pede por sua saúde. Maria do Socorro Brasileiro é de Itacarambi, em Minas Gerais, também está com ansiedade, pede orações em seu favor. Dirley Ottoni é de Senador Canedo, pertence lá à Igreja Flor do IP, continua pedindo orações pelos 10 dias de oração que está sendo realizado. Francisca de Jesus Soares é de Teresina, em Piauí, pede orações por Carmira e Inês, que irão passar por cirurgias. Agradecemos a todos, mandaremos sempre alô e iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, a Ti, nossa gratidão pela vida, por tudo que tens feito por nós e por este momento que temos agora para estudarmos a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração. Ajuda-nos a entendermos e colocarmos em prática os Teus ensinamentos e abençoe todos aqueles que estão passando por algum problema de depressão, ansiedade, problemas de enfermidades de um modo geral, pessoas com passar por cirurgias. Abençoe de vitórias, esteja com o Dirceu Pinheiro da Silva, que está aniversariando hoje, dê a ele muitos anos de vida. Abençoe a Silvia Helena também, abençoe Maria de Jesus, que ela possa ser curada da depressão, da ansiedade. Abençoe Miraneide Sacramento, a sua saúde, também Maria do Socorro Brasileiro, que está com ansiedade. Abençoe os 10 dias de oração que estão sendo realizados lá na Igreja Flor do IP. Abençoe também o Dirley Ottoni, a Francisca de Jesus Soares e especialmente Carmira e Inês, que irão passar por cirurgias. Pai, dê vitórias a cada um, que sintam a Tua presença e o Teu poder em nome de Jesus. Amém. Como vocês podem ver, em todos os pedidos que nós aqui apresentamos e mandamos alô, tem pessoas passando por algum problema de saúde, alguma enfermidade ou mesmo uma necessidade física ou material, e esperamos que vocês também orem por essas pessoas. Estamos aqui nas nossas orações particulares sempre orando por vocês e temos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos seguir o nosso estudo desta semana falando sobre o livre-arbítrio, sobre o amor e sobre a providência divina. Ontem nós falamos que nós deveremos amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro e grande mandamento. Mas, infelizmente, muitas das vezes nós temos colocado as coisas materiais, os nossos interesses em primeiro lugar, temos colocado o nosso coração nessas coisas e deixamos Deus para um segundo plano. E nós precisamos mudar isso, nós precisamos orar para que Deus nos dê forças para que possamos amá-lo acima de todas as coisas em primeiro lugar. E as demais coisas, com certeza, elas nos serão acrescentadas. Queremos hoje falar um pouco sobre a vontade ideal e a vontade remedial de Deus. Nós encontramos na Bíblia um termo que muitas pessoas elas interpretam de uma maneira errada. A Bíblia, ela usa essa palavra predestinação, mas não para dizer que todas as pessoas que nascem neste mundo, algumas já estão predestinadas para serem salvas e outras predestinadas para estarem perdidas, mas não é este o ensinamento bíblico. Nós encontramos aqui em Efésios capítulo 1, nos versos 9 a 11, diz assim: Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito, e o plano é este. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Aqui então está essa palavra predestinou, ou predestinar. E essa expressão traduzida lá do grego para o português,
não significa necessariamente que Deus determina ou causa tudo o que acontece. Em vez disso, esse termo grego usado para essa palavra predestinar significa apenas decidir previamente. E Deus, o desejo dele é que todos sejam salvos. Se houver predestinação, é para a salvação. Mas, infelizmente, o ser humano ele tem evitado viver de acordo com a vontade de Deus, tem se afastado de Deus, tem feito sempre a sua vontade e não a vontade que Deus requer que nós façamos. E lemos aqui em Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, nos versos 29 e 30, nos diz assim: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Paulo falando aqui claramente, Romanos capítulo 8, versos 29 a 30. Deus nos predestinou para sermos semelhantes à imagem de seu Filho. Essa é a predestinação, essa é a decisão prévia que Deus tomou. Nos predestinou para sermos iguais a Jesus. E então, quando lemos aqui em Hebreus, melhor dizendo, Efésios capítulo 1, 11, que nós já lemos agora há pouco, diz que Deus faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade. Então, Deus, ele determina que tudo aconteça exatamente como ele deseja? Não. À primeira vista, quando nós lemos aqui em Efésios capítulo 1, versos 9 a 11, parece confirmar essa ideia, que Deus, ele determina que tudo aconteça como ele deseja. Agora, essa interpretação, ela vai contra os textos bíblicos que mostram que muitas vezes as pessoas rejeitam o plano de Deus para elas. Por exemplo, em Lucas capítulo 7, e no verso 30, nos diz assim a palavra de Deus: os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Então vejam, nós temos essa liberdade para aceitar ou não a vontade de Deus em nossa vida. Somos predestinados para sermos iguais à imagem do Filho de Deus, iguais a Jesus. Somos predestinados para a salvação. Agora, se nós escolhemos desobedecer a Deus e fazer a nossa vontade, Deus, ele respeita a nossa escolha. E, como lemos aqui, Lucas 7, verso 30, os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus. E nós, temos aceito ou temos rejeitado esse propósito de Deus para a nossa vida? Então, aquelas pessoas que pregam que todo ser humano já nasceu predestinado ou para a salvação ou para a perdição, isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade para aceitarmos ou não a predestinação que Deus já fez para nós, que é a vida eterna. Ainda em Lucas, no capítulo 13, no verso 34, Jesus aqui falando, olha, Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. Então vejam, Deus, ele faz tudo para a nossa salvação. Ele pagou o preço do pecado, que foi entregar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Deus, através do Espírito Santo, ele trabalha em nossa mente, em nosso coração, buscando nos convencer do pecado, da justiça e do juízo para nos voltarmos para ele, porque Deus deseja nos salvar. Deus, ele não quer que ninguém pereça. Esse não é o desejo de Deus. Mas, infelizmente, se escolhermos rejeitar este amor de Deus, nós iremos colher as consequências no final, que será a morte eterna no lago de fogo e enxofre. Aqui em Salmos 81, versos 11 a 14, eu quero ler com vocês, nos diz assim: meu povo, no entanto, não quis ouvir, Israel não me obedeceu. Por isso deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com suas próprias ideias. Ah, se meu povo me escutasse, quem dera Israel andasse em meus caminhos, então eu derrotaria seus inimigos sem demora. Minhas mãos cairiam sobre seus adversários. Vejam,
A Bíblia é clara em dizer que o povo não quis ouvir a Deus. O povo quis seguir os seus próprios desejos e viver a sua vida. E é isso que pode estar acontecendo conosco. Nós cremos na palavra de Deus, nós cremos que Jesus, ele veio, viveu, morreu em nosso lugar, ressuscitou, está nos céus e ele vai voltar para nos buscar, mas nós não vivemos isso em nossa prática diária. Nós vivemos como se nada tivesse acontecido. Nós que eu estou falando, nós cristãos, eu não estou falando daquelas pessoas que não são cristãs, estou falando de nós. Então nós precisamos, irmãos, nos voltar para a palavra de Deus. O desejo dele é nos salvar. Jesus está muito próximo de voltar, não vai demorar. Ele estará voltando para nos buscar. E se nós continuarmos vivendo a vida que nós estamos vivendo, seguindo os nossos próprios desejos, fazendo a nossa própria vontade, infelizmente, mesmo sendo membros da igreja, nós não seremos salvos. Então, a salvação, ela é uma escolha nossa. Nós precisamos decidir querer ser salvos ou não. E aqui, a palavra de Deus, que nós lemos para vocês agora há pouco, em Efésios capítulo 1, versos 9 a 11, aqui faz todo sentido se distinguirmos entre o que chamamos de vontade ideal, que é a vontade de Deus, e também a vontade remedial, ou uma vontade corretiva. A vontade ideal é o que Deus prefere que ocorra e que ocorreria se todos fizessem o que ele deseja. A vontade remedial, por outro lado, é a vontade de Deus, levando em conta todos os outros fatores, incluindo as decisões livres que nós tomamos, que muitas vezes nos afastam daquilo que o Senhor prefere. Então, a vontade de Deus é que nós nos voltemos para Ele, é que nós nos arrependamos, é que nós vivamos em comunhão com Ele, é que nós o amemos de todo o nosso coração, que é o primeiro e grande mandamento, e que a vontade dele seja feita em nossa vida e não a nossa vontade. Então, se alguns dos que nos ouvem pensavam que as pessoas que nascem já são predestinadas ou para a salvação ou para a perdição, esse não é o ensinamento bíblico. O ensinamento bíblico é que Deus nos predestinou para a salvação em Cristo Jesus, mas depende de nós escolhermos e querermos estar salvos quando Jesus voltar. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã para continuar o estudo desta semana. Lembramos a todos que a Bíblia nos diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.